Para quem ainda não conhece o projeto, bom, é um projeto Redação Nota 1000 e lá na plataforma, né, no site que está aí abaixo, toda semana, né, todo domingo, a gente fecha um ranking e as 3 pessoas que mais participaram no projeto, né, as 3 pessoas que logicamente estão em primeiro no ranking, elas ganham um vídeo de correção dirigida, que é esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora com vocês. E o tema de hoje foi o tema do exame de 2006, que foi o poder de transformação da leitura. Então vamos lá. A leitura engrandece a alma. A frase do historiador e iluminista francês Voltaire mostra o potencial da leitura em absorver o conhecimento, expandir a imaginação e servir de refúgio para os problemas diários da vida. Bom, aqui a gente já pode destacar o primeiro problema. O parágrafo inteiro está descritivo. Qual o sentido? Como assim descritivo? Se você reparar, por mais que tenha aí a contextualização, né, que ela está trazendo uma frase de Voltaire, na hora que a pessoa tinha que partir para a afirmação do problema, fazendo aquele exercício que eu sempre recomendo, de problematizar um tema, a gente pergunta, o poder da transformação da leitura é uma coisa positiva ou é uma coisa negativa? Ah, é uma coisa positiva. Se é uma coisa positiva, o que tem de problema? O que impede a eficácia dessa coisa positiva? E fazendo essas perguntas, a gente consegue achar as respostas. Ou seja, por falta de investimento no setor público, no ensino de base, não sei. A gente sabe que tem 500 problemas aí que impedem, né, a eficácia desse poder de transformação da leitura, né? O quanto que isso pode expandir na frente a consciência de uma criança, né, que é educada desde cedo a ler. Isso eu não estou nem falando da questão da coordenação motora, da questão da habilidade de interpretação de texto, na questão da leitura dinâmica. Eu estou falando mais voltado mesmo à questão da expansão de ideias, né? Muitas vezes a criança ela está deparada com uma realidade, sei lá, uma realidade de pobreza, por exemplo, e aí ela pode encontrar na leitura um porto seguro, né? Ao mesmo tempo que ela vai desenvolver a habilidade motora dela de leitura. Posso estar falando besteira em questão do conceito aqui biológico, mas eu acho que vocês compreenderam aí o que eu estou querendo dizer. E nesse sentido, quando a gente volta para o parágrafo aqui de introdução, na parte que era para ela problematizar, né, ela não problematiza, muito pelo contrário, ela aí apresenta uma frase, né, do historiador e ela vai explicar o que essa frase está querendo dizer. E aí eu acho que ela estava achando que ela conseguiu demonstrar aí os 3 pontos de causa, mas se vocês repararem, pela estrutura, não há pontos de causa. Aliás, não há nem problema. A introdução dela não tem problema algum, não está problematizando nada, entende? Então, é um parágrafo aí que vai perder ponto na competência 2. Vamos ver aqui como é que está o parágrafo de desenvolvimento dela. Primeiramente, vale ressaltar a importância da revolução científica informacional que adentrou a sociedade do antigo regime francês do século XVIII. Se eu não me engano, o antigo regime francês é que está com letra maiúscula, é um período histórico. Fazendo a sociedade se libertar da escuridão que a oprimia. Olha, libertar da escuridão que oprimia. Cara, você está num texto científico. O texto que o Enem ele exige é de gênero dissertativo argumentativo. Você está fazendo um texto dissertativo argumentativo, o que você está escrevendo para mim é o que você está querendo dizer. Então, quando você diz que a sociedade está se libertando da escuridão que a oprimia, eu imagino que você esteja desenvolvendo aí, discorrendo sobre um texto que fale sobre apagão, sobre eficiência energética, sobre algo que tenha a ver com energia. É o mínimo que eu espero, porque nesse gênero eu vou levar a sério o que você está escrevendo para mim. Então, cuidado com essas frases de duplo sentido, porque não há interpretação poética nesse gênero aqui não. Então, assim, fique esperta. Vamos lá. Entretanto, contemporaneamente, é notório o desinteresse das pessoas pelo costume de ler e, assim, adquirir novos conhecimentos. Olha, eu não sei se você está conseguindo perceber, mas o seu segundo parágrafo de desenvolvimento, ele está funcionando basicamente como uma segunda introdução. No sentido de que, primeiro, você vem aqui, mais uma vez, com uma informação, um contexto histórico, falando sobre a Revolução Científica e Informacional e a difusão de conhecimento, né, que esse evento proporcionou. E aí, discordando dessa analogia, né, você traz aí uma visão da atualidade, no qual as pessoas elas não têm muito interesse de ler. O que era para você ter feito lá no parágrafo de introdução, que era afirmar a problemática e depois trazer os pontos de causa dessa problemática, você está fazendo aqui no desenvolvimento, que era exatamente o que você deveria ter discorrido. Mais uma vez, você vai perder ponto aqui, por ser primeiramente um parágrafo descritivo, né? Porque só está descrevendo os problemas, você não está explicando, não há lógica de argumento aqui. E segundo, que mais uma vez você não aprofunda nos argumentos, então vai perder ponto na competência 2 e na competência 3. Vamos passar aí para o terceiro. Diante dessa problemática, foram espalhadas em um bairro de Distrito Federal diversos refrigeradores que estampam a frase. Se foram, eles estampavam a frase. Que estampavam a frase "doe livro, leia e devolva", com diversos exemplares dos mais variados temas para todos os gostos. Não precisa ter isso aqui. Não é uma informação que vai mudar na sua argumentação, saber se isso aqui era para todos os gostos ou não.
Isso aqui é muito específico, não precisa disso. Vamos lá. A iniciativa do projeto veio do educador popular Lucas Rafael, com o objetivo de incentivar as pessoas a lerem mais e tornar essa prática mais presente na vida de cada uma. Mais uma vez, um parágrafo completamente descritivo. Ele está tão descritivo que, inclusive, ele ficou inteiro roxo, né? E aqui é roxo de contextualização. Mas vamos lá. Portanto, é necessário incentivar a sociedade ao hábito da leitura no meio social. Bom, eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas é até engraçado essas frases, porque a pessoa conclui a redação e parece que ela falou um monte sobre isso, não? Portanto, é necessário incentivar a sociedade ao hábito de leitura do meio social. A própria frase já vem com um cunho, já vem com uma carga de significado muito grande. Ela por si só já revela que o texto deveria ter discorrido sobre a importância de incentivar a leitura e as problemáticas que são consequência desse não incentivo, saca? Então é uma coisa que você percebeu que não teve. Então assim, pela sua própria conclusão, muitas vezes quando você lê sua conclusão, você já consegue sacar que o seu desenvolvimento de ideias não foi muito legal. Vamos lá, o governo que deveria criar, se tá começando o período, coloca conectivo, não poupa o uso de conectivo. Eu já falei, tem uma competência inteira só para isso aqui. Então não poupem conectivo. Enfim, vamos lá. O governo deve criar programas sociais de incentivo à leitura, mostrando sua importância no desenvolvimento social e cognitivo. De acordo com o filósofo Immanuel Kant, o homem é aquilo que a educação faz dele. Assim sendo, as escolas poderiam criar palestras direcionadas aos seus estudantes, fazendo-os ter novas visões de mundo. Bom, primeiramente uma vírgula aqui, né? Porque você está quebrando a frase aí. Assim sendo, as escolas poderiam, não poderiam, as escolas devem, né? Você está dando uma ordem, você tem que estar querendo vencer uma problemática, então não fica no campo da hipótese. Você está dando uma ordem, isso aqui é uma proposta de intervenção. Então você deve fazer isso aqui, entendeu? O governo deveria criar programas sociais de incentivo à leitura, mostrando a importância no desenvolvimento social e cognitivo? Sim, é uma ótima proposta de intervenção. Mas o que ela tem a ver com o que você discorreu no texto? Porque até então você falou do desinteresse, falou tudo bonitinho, mas você não falou da problemática, né? O que causa esse desinteresse, como que esse desinteresse se desenvolve. Aí depois você vem com o filósofo, né, Immanuel Kant, uma introdução aí na conclusão. Não é errado colocar a contextualização na conclusão, só é desnecessário, né? Porque você já colocou uma na introdução, duas no desenvolvimento, está vindo aí com mais uma na proposta de intervenção. E a proposta de intervenção ela precisa ser detalhada, então você está comendo uma linha que você poderia, de fato, conquistar aí o seu 200 na proposta de intervenção e está sacrificando isso para apresentar uma proposta de contextualização que você já fez aí no restante do texto. Ou seja, não precisa colocar mais um aí na conclusão e acabar perdendo ponto na competência 5, que é a competência da proposta de intervenção. Então, cuidado com isso. E aí você vem, as escolas poderiam criar palestras direcionadas aos seus estudantes. Olha, é aquela introdução água com açúcar, né? É palestra e governo criar programas de incentivo. Tipo assim, foge um pouco disso. Eu sei que na maioria dos casos não tem para onde correr. É isso mesmo que é a proposta de intervenção. Mas da maneira que você escreveu aqui, é óbvio que isso aqui está engessado. É óbvio que isso aqui não está conectado. É óbvio que esse texto não foi estruturado. Dá para ver que o texto não foi estruturado, sabe? Porque os problemas não se casam. A proposta de intervenção não soluciona o que você descreveu. Pelo contrário, ela só é um senso comum de que é isso que tem que ser feito. Mas ela não se conecta na forma como o problema se desenvolve, nos agentes que têm que serem convocados para contornar esse problema. Não que esteja errado o governo aqui, mas é porque fica muito senso comum, entendeu? Não tem nada que demonstre de fato que esse texto aí possui uma autoria e de que o autor desse texto tenha um conhecimento razoável a respeito do tema. Né? Tá tudo muito água com açúcar. Então você que escreveu esse texto, já se nota que você tem a estrutura solidificada mais ou menos na sua cabeça. Então só se atenta a esses detalhes, cuidado com isso. Se você está estudando redação, senta aí e estruture o seu texto antes de escrever. Aproveite que você está estudando na sua casa, que você ainda não está fazendo prova, né? Porque na hora da prova você não vai ter tempo de fazer isso. Então aproveite que você está no conforto da sua casa e está estudando e sente e estruture o seu texto, faça perguntas para o tema. Monta o esqueleto primeiro, eu tenho um vídeo aqui no canal já sobre isso. Então monta o esqueleto da sua redação e depois você parte aí para o texto em si. Aproveite que você está estudando, que você ainda não está na prova. Então vamos aí passar para a pontuação. Já aqui no site, a gente vai abrir aqui o sistema de pontuação. Para a competência 1, eu não vi muito erro, assim. Embora a redação tenha vários problemas aí nas competências 2 e 3, eu não vi muito erro na questão gramatical.
geral, então eu vou dar 160. Na questão da compreensão da proposta, embora a pessoa fale muito bem e levante argumentos muito persistentes, a questão do tema, né, que foi o problema de transformação da leitura, o gênero apresenta muito problema. E isso é muito preocupante. A competência 2 é a primeira competência que a gente tem que maximizar aí nos estudos, porque ela é a competência mais fácil e a competência básica para compreender essa prova. Então, se você tem problema na competência 2, estude ela primeiro. Ela é a primeira competência que você tem que maximizar. E essa redação aqui, ela acabou pecando muito nessa questão do gênero. E por isso eu vou deixar ela com 120. Na questão de selecionar e relacionar os argumentos que foram selecionados, eles foram muito persistentes. Porém, eles foram muito jogados, eles foram muito chutados. As conclusões tiradas, elas não foram exprimidas de argumentos, sabe? Elas simplesmente foram vários jargões aí de senso comum chutados no texto e que no final acaba fazendo sentido porque a gente sabe do que está sendo falado, mas de fato não há sentido na relação que está sendo exposta ali. Então por isso eu também vou dar 120 na competência 3. Na competência 4 eu percebi a ausência de conectivos aí nesse texto, então eu vou dar 160. Já na competência 5 eu vou dar 120, né, pelo simples fato de que eu achei a proposta dela muito rasa em relação ao que foi discorrido no texto, né. Na verdade já não teve problema discorrido no texto, embora o que ela tenha apresentado seja pertinente ao tema, né, seja uma proposta de intervenção pertinente a esse tema proposto, não tem muito a ver com o discorrido no texto. Percebe que não há uma ponte de raciocínio, né? Tipo assim, há um salto muito grande aí na questão da cognição, do raciocínio. Ela fala alguma coisa, ela descreve o problema, aí lá na proposta de intervenção, ela vem apresentando aí os meios para se contornar essa problemática. Mas ela não discorreu sobre a problemática. Então, como que ela vai apresentar um agente, uma proposta de intervenção, por um problema que ela não descreveu? Então, a gente vê aí que é um texto meio decorado, né? Aquela grande problemática, e mais uma vez falando, de você não estruturar o seu pensamento, o seu raciocínio. Como os agentes não estão muito detalhados, como as propostas não estão muito detalhadas, e além disso, não estão muito ligadas às ideias desenvolvidas no texto, eu vou dar 120 para essa competência. E a nota final ficou aí 680, eu esperava um pouquinho menos, mas acabou dando isso aí. Acho uma nota razoável e eu espero que vocês tenham gostado da correção. Qualquer divergência e qualquer detalhe que tenha passado em branco, que vocês não tenham concordado, sintam-se livres aí para falar nos comentários. Eu gosto de discussão, afinal o debate sempre gera mais conhecimento. Obrigado, gente, e tchau, tchau.